Oi. Meus amigos, nós estamos chegando para mais um bate-papo nesta noite de sexta-feira. Você que nos acompanha aí com as entrevistas que temos feito nas últimas semanas, muito obrigado. São entrevistas que mexem com o nosso dia a dia, trazendo pessoas que representam segmentos da nossa sociedade, espalhadas aí por todo esse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a experiência vivida pelo nosso convidado, Dr. Luciano Siqueira, porque ele esteve frente a frente, cara a cara, com o novo coronavírus. E ele me relatava pelo telefone, nós fizemos um bate-papo anterior, que foram momentos muito difíceis, né? E a gente vai saber dele como foi encarar este desconhecido vírus que há praticamente 3 meses parou todo o mundo, a economia, levou milhares de pessoas a óbito e milhões já foram infectadas. Antes de começar esse bate-papo, quero dar boa noite ao doutor Luciano, obrigado pela presença, por aceitar o meu convite, e perguntar, antes de qualquer outra abordagem, se você já está bem. Como vai? Boa noite, Isabela, obrigado pelo convite, parabéns aí pelas lives, pela iniciativa que você está fazendo aí de trazer uma informação coerente, uma informação com fundamento para a população. Estou bem, estou ótimo, vida normal agora, superado, com alguns efeitos por causa do tempo de internação, foram 8 dias, mas assim, vida normal, trabalhando, voltei a praticar esporte de maneira devagar, muito devagar, mas necessário, né? Enfim, vida normal, trabalhando também, vida normal familiar, tudo ótimo, graças a Deus. Doutor Luciano Siqueira é advogado, é professor universitário, o que mais? Quais são as atividades que desempenha no dia a dia, hein, doutor Luciano? Ou são essas que eu acabei de mencionar? Pai. Pai de 2 meninas, né? Marido, pai, marido, filho, irmão, né? Enfim, advogado, eu tenho um escritório aqui em Bragança, um escritório com sede em Bragança, mas com atuação em várias áreas do território nacional. Sou professor universitário há 23 anos, não somente aqui na Universidade de São Francisco, já fui em outras universidades também. Enfim, desempenho uma atividade ligada ao direito aí já há quase 26 anos de minha vida. Luciano falou no início desse nosso bate-papo aqui que está retomando as atividades físicas. Eu encontrava com ele com bastante frequência antes da pandemia, evidentemente, porque as academias ficaram um bom tempo fechadas, numa das academias de Bragança Paulista, né? Eu já quero embalar nisso. Você se considerava uma pessoa relativamente ativa, um atleta de repente? Em algum momento você não acreditou que pudesse estar suscetível ao coronavírus? Alessandro, eu sempre respeitei muito a questão das recomendações que foram feitas de uma maneira geral, tá? Até porque minha esposa, ela é médica, né? Ela está diretamente no combate no coronavírus, ela é uma pediatra e alergologista. E desde que começou essa história aí, basicamente do mês de fevereiro para cá, ela se imiscuiu nos estudos de protocolos internacionais, de protocolos da Sociedade Americana de Infectologia, da Sociedade Europeia de Infectologia. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela é cirurgiã e está lá também direto no combate do coronavírus em São Paulo. Meus sogros, minha sogra e meu sogro também são médicos, também diretamente no combate em Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Enfim, é uma família que eles têm uma vida dedicada à saúde, dedicada à medicina, e que nos colocava a par, nos colocava na necessidade do respeito a esse vírus. Confesso que eu tive todo o cuidado possível, regras básicas, regras elementares ali, como álcool gel, distanciamento, não cumprimentar as pessoas ou cumprimentá-las à distância, não encostar, né? Limpeza da casa, não usar calçado em casa. E no escritório de advocacia, nós, desde o mês de março, acredito que nós estamos com as aulas suspensas, não tive contato mais com pessoas, as aulas estão somente online. Enfim, eu tive todo o cuidado... Desde o início? Desde o início, necessário. Eu não sei aonde que eu fui contaminado. E o esporte, eu sempre pratiquei. A minha vida, você sabe, aí a gente sempre se encontrou em academia agora recentemente, eu sempre tive uma vida regrada, meu pai foi atleta, minha mãe também, minhas irmãs praticam esporte, a gente sempre teve o esporte na nossa família.
né? Enfim, eu sempre pratiquei basquete, corrida, teve minha fase de corrida. Até acredito eu que, pelo fato de ser esportista, possa ter maquiado alguma situação por falta de oxigênio ali no momento, querer forçar uma barra, forçar uma situação, pode ter me enganado, tá? Você já jogou futebol, praticou esportes, a gente está naqueles 30 minutos do segundo tempo que acabou seu oxigênio, acabou seu fôlego, mas falta mais 25 minutos para acabar a partida, e você tem que aguentar em campo, aguentar na quadra. Essa situação você passou, eu passei, todo mundo passa que praticou esporte, e basicamente foi isso que aconteceu comigo. Eu tentei forçar uma situação, achar que estava tudo bem, não estava muito mal. Estava muito mal e... Enfim. Mas em que momento que você desconfiou que você pudesse ter sido infectado, né? Porque eu acho que nós também sugestionamos nesse momento em que nós ligamos a televisão, os canais de comunicação, a gente acaba vendo tudo que está acontecendo e acaba sugestionando. Qualquer dor de cabeça, qualquer calafrio, talvez não seja tão natural, mas acontece, a gente, puxa, será que é o coronavírus? Então, esse sugestionamento, e você convive, como já disse aqui, com profissionais da medicina, pode ser que até alguém tenha falado, você está muito impressionado com o que está acontecendo, mas em que momento você parou e disse, bom, eu acho que eu tenho que averiguar? Eu contraí uma gripe, eu estava com um sintoma gripal, com uma gripe, o que seria? Uma dor no corpo, uma dor leve, eu verificava minha febre, a febre estava com 36, 37, sempre verificando a febre, não tinha nada demais, 37 não é febre, né? Um calafrio, e enfrentando esse cenário com os antigripais, com a metodologia básica de gripe, coisa que qualquer cidadão enfrenta. Só que uma gripe dura 4, 7 dias, né? Eu cheguei no 10º dia, eu estava com sintoma, e o sintoma ia e voltava. Ele tinha dias que eu estava muito bem, eu passava o dia muito bem, até acho que talvez pela medicação que eu estava tomando, uma medicação para gripe natural, trabalhando, minhas atividades esportivas aqui em casa, treinando aqui em casa, e o sintoma ele ia e voltava, dores básicas. Depois do 10º dia, eu já comecei a desconfiar. E eu não estava com falta de ar, não estava sentindo nenhuma falta de ar, só estava com esses sintomas elementares de uma gripe. A partir todos do você dia, tinha, todos, a exceção, desculpe te cortar, da falta de ar, todos os outros você sentia, por exemplo, você disse que sentia calafrio, você teve também garganta, dor de garganta. Quais foram os sintomas especificamente que você teve nesse período de 10 dias? Não. Eu tive dores no corpo, calafrios e um pouco de febre, 37, 37,5, eu verificando a febre, nada muito absurdo. A partir do 10º dia, que daí eu já comecei a desconfiar que o sintoma não acabava, né? Até ele desaparecia um pouco e voltava. Eu verifiquei a minha febre na hora do almoço, 36. À noite, eu fui verificar a febre, estava com 38,5. E já era o 10º dia. Daí houve uma desconfiança por parte de todos, e a minha esposa solicitou alguns exames, né? Solicitou alguns exames de sangue para eu fazer, o exame de sorologia para Covid, e solicitou uma tomografia do meu pulmão. E foi quando foi constatada uma embolia pulmonar de 30%. Né? Eu fui até o hospital universitário, o hospital da Universidade de São Francisco, fui muito bem atendido ali na hora, fiz uma tomografia no pulmão e apareceu uma tromboembolia pulmonar de 30%. Imediatamente fui internado. Na sequência já fui internado porque tinha todos os sintomas da Covid, né? Isso estava extremamente grave, mas eu ainda tinha uma falta de ar, começou a aparecer uma falta de ar, mas aquela coisa mínima, até porque eu sou asmático, sabe lá? Eu sou asmático, eu tenho uma asma desde a minha infância, mas uma coisa muito suave, uma coisa que se desanuviou com a minha idade adulta. Era muito acentuado na infância. E quem é asmático, ele está acostumado com falta de ar. Tá? Uma pessoa asmática, ela tem a cultura, ela tem a normalidade de usar aquela bombinha tal, e acostumado com falta de ar. E isso para mim falei, pô, deve ser uma asma.
né? Mas não deixa de Foi estar no isso aí. grupo de risco também, né? Provavelmente o seu médico Total. deve ter dito isso, né? Mais ainda que você Sem talvez dúvida, sem devesse sombra de ter dúvida, sem procurado um sombra de atendimento dúvida. É pelo anterior fato de por ser essa, asmático. por exemplo. Agora, você chegou a ficar em terapia intensiva ou em enfermaria apenas? No momento que eu fui internado, eu recebi a medicação injetável, né? A gente interna, eu fui internado em isolamento, numa ala isolada do hospital universitário, já reservada para pacientes de Covid. A internação, ela é muito interessante porque você não tem direito à visita, né? Não tem direito a visita nenhuma, você fica isolado numa suíte lá numa ala do hospital, e as pessoas entram no seu quarto, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, entra no seu quarto tudo paramentado, com uma roupa, com um capacete, com a máscara, com visor, luvas. E é uma situação, às vezes, que você... Sabe aquela cena do filme do ET? Que o Nem pessoal mexe da com a NASA cabeça. entra... mexe com a cabeça. Sabe aquela cena do filme do ET, que a pessoa da NASA entra para ver Sim. o ET? Então, eu era o ET. Enfim, foram 2 dias apenas. Foram 2 dias apenas no primeiro momento. Eu respondi rapidamente à medicação injetável. Então, a minha saturação pulmonar, ela voltou ao normal até os 97, 98, que é um número normal, um número de uma pessoa saudável, tá? Isso não necessitou que eu fosse encaminhado para a UTI. Então, o que acontece com o pessoal que tem a UTI? Isso eu faço até uma comparação. Eu tive um conhecido aqui agora, que não é de Bragança, ele teve uma tromboembolia pulmonar de 10%. A minha foi de 30%. Ele está na UTI hoje. Porque ele não respondeu à medicação. Ele não conseguiu a medicação injetável, ele não conseguiu fazer com que a saturação pulmonar voltasse ao normal. Eu, com a medicação injetável, que foi corticoides, foram corticoides, vários medicamentos, a minha saturação pulmonar, ela rapidamente voltou a 97, 98, que é uma saturação normal, e assim ela se manteve, não necessitando que eu fosse para uma UTI de cara, né, que é quando a pessoa precisa da ventilação mecânica. Eu recebi alta, até isso foi coloco aqui, uma forçada da minha pessoa, eu errei, eu exigi que tivesse uma alta porque eu estava bem, num domingo, isso depois de 48 horas de internação. Por quê? Eu estava com todos os sintomas bem e podia, na minha concepção, eu estava muito próximo do hospital, eu moro a cerca de 400 metros do hospital, 500 metros do hospital. Se acontecesse pior, eu poderia me internar novamente. E o pior aconteceu. Eu fiquei num domingo em casa, tudo bem, na segunda-feira eu acordei, eu não estava conseguindo escovar o dente. Com uma falta de ar tremenda, de escurecer a vista, de faltar oxigênio, de fraqueza no corpo. Eu tenho Aí um essa falta de oxímetro. ar foi mais sentida do que anteriormente à sua internação, pelo que você está falando. Muito, muito mais sentido. Eu mal conseguia escovar o dente. Escovar os dentes numa manhã. Eu deitei, eu tenho um oxímetro, que eu tenho, que ele mede a saturação pulmonar aqui em casa, minha esposa tem esse equipamento, uma coisa que você coloca no dedo, e ele estava marcando 81, 83, que é muito baixo. Eu achava que aquilo ia melhorar. Esperei algumas horas, não deu, voltei à internação por volta das 11 horas da manhã de uma segunda-feira. Fui novamente internado às pressas. E nessa novamente internação, novo quarto, novo isolamento, novos procedimentos, e com a medicação já injetável que eles vão fazendo, já os antibióticos e os corticoides que já são indicados já para esse tipo de tratamento, a minha saturação ela voltou para 97, 98, 99, e assim ela se manteve durante toda a internação, né? Então, o que acontece com os pacientes, Isabela? Os pacientes que têm comorbidades, são inclusive os asmáticos, os que têm broncoespasmos, os que são idosos, eles podem não responder a essa medicação.
E eles não respondendo essa medicação, eles são enviados a uma UTI necessitando da respiração mecânica. Né? Da respiração Isso. mecânica. Eu, em nenhum momento, isso não aconteceu comigo, tá? Isso não chegou a me acometer. Talvez até pela prática esportiva, pela conduta, pela cultura de praticar esportes. A minha saturação pulmonar, ela voltou à normalidade e assim ela se manteve. Entretanto, Sabela, o que aconteceu comigo foi a partir do segundo dia de internação, e daí eu fui acometido de uma dor de cabeça insuportável, vindo de vômito, ânsia, dores no corpo, dores insuportáveis, e assim ficou por 3 dias. Eu fiquei de terça a quinta-feira com dores insuportáveis, a ponto de, na quinta-feira, eu começado a ter uma variação. Não saber se era dia, se era noite, não saber com quem que eu estava falando, no quarto. Passei uma madrugada inteira com medicação injetável, vomitando, no banheiro sozinho. Fiquei 3 dias sem me alimentar, fiquei 3 dias sem tomar banho, 3 dias sem conseguir trocar a roupa do corpo. Injetaram essa dor, injetaram Tramal em mim, porque era uma enxaqueca muito forte, e é um sintoma já verificado pela Covid, tá? Isso já tem verificação, já tem precedentes de pacientes dessa espécie, e em 2 dias, na quarta e quinta-feira, eu recebi morfina para suportar as dores. Eu tive injeções de morfina para suportar as dores, que era algo... Eu tenho um limiar de dor bastante elevado. Eu consigo suportar, mas nessa situação foi terrível, Sabela. Foram os piores momentos da minha vida. Eu pensei o pior. E vocês imaginem passar uma dor de cabeça insuportável que vinha aqui da minha nuca e pegava a cabeça toda. Então, isso... Está dando uma travadinha aqui, agora voltou o sinal. Deu para entender a dor na nuca, né, que subia para a cabeça. Deixa eu fazer uma consideração também, você fique à vontade para responder ou não, porque vai muito do paciente e do médico que o trata, né? Algumas pessoas, inclusive, se negaram a responder a pergunta que eu vou te fazer. Em algum momento, você pensou em adotar a cloroquina com a azitromicina? Em algum momento também foi oferecido, porque a conduta era essa, né? Hoje, por exemplo, uma notícia diz que o Albert Einstein, em São Paulo, suspendeu, por meio de seus médicos, a indicação desse medicamento que não tem eficiência comprovada. Em algum momento você chegou a pedir ou foi-lhe oferecido, e qual foi a sua conduta? Fique à vontade para responder ou não. Claro, não, vou responder sim, e vou explicar isso aí, que é muito importante ser esclarecido. A isocotromicina, ela foi aplicada porque ela é um corticoide, né? Isso estava entre os corticoides que foram aplicados. A hidroxicloroquina também foi utilizada, tá? Só que de via oral, né? De maneira via oral. O que aconteceu? Na segunda-feira, no primeiro dia de internação, ela foi recomendada. Foi me explicado que eles iam entrar com esse medicamento. É óbvio que é um medicamento que tem mais de 50 anos no mercado, é um medicamento que já está liberado, isso aí, a utilização, e é uma atitude do médico decidir se ele aplica ou não, né? Não é uma atitude de Estado, não é uma atitude de chefe de Estado recomendar que se aplique, de presidente da República. E o médico, ele me explicou, os médicos me explicaram que eles iriam entrar com essa medicação. Óbvio que eu aceitei, confiando na condição deles. Mas que é uma informação bastante importante, Sabela, até para que as pessoas, porque tem gente estocando hidroxicloroquina em casa, o que é errado, e fazendo automedicação, que também é outro erro gravíssimo. Eu fiz um eletrocardiograma antes de usar a hidroxicloroquina. E depois eles aplicaram, usaram isso por 24 horas. No dia seguinte foi feito um outro eletrocardiograma
e houve uma alteração cardiológica. Apareceu no novo eletrocardiograma uma alteração cardiológica e os médicos entenderam por suspender a aplicação da hidroxicloroquina. Detalhe, eu não sou cardiopata, eu não tenho nenhuma cardiopatia, não tenho nenhuma doença cardiológica. Eu já fiz vários exames no passado, ecocardiograma, ecodopplercardiograma, eu fiz Holter, teste higrométrico, eu não tenho nenhum problema cardiológico. Né? Mas este é um dos efeitos apontados, inclusive. Mesmo assim, não tendo problema cardiológico, em 24 horas. Sim. E o que aconteceu? Os médicos, por ter essa alteração por aparecer essa alteração no eletrocardiograma, os médicos, desculpa, a equipe médica entendeu por suspender a hidroxicloroquina, a aplicação, então nos dias seguintes não foram mais utilizados, mas continuando com a medicação, com os corticoides, continuando com os antibióticos, com os anticoagulantes, que era uma injeção na barriga, uma injeção muscular bastante dolorida, por sinal. Enfim, a hidroxicloroquina foi aplicada, ela foi utilizada, sim, e foi aplicada com a minha concordância, com a minha ciência e com esse cuidado que os profissionais tiveram. Doutor Luciano está conversando com a gente, é advogado, é professor universitário, ele acabou contraindo a Covid-19, foi um processo, pelo que ele está contando aí, lento, mas gradual, e que acabou deixando por vários dias internado, fez aí uma ida, depois retornou para casa depois de 2 dias e acabou voltando ao hospital. A tua família depois, houve alguém que, pelo seu intermédio, acabou contraindo de você a Covid-19 ou não? Boa pergunta. Não, ninguém. Nós fizemos aqui, minha esposa já passou até pela profissão dela, já passou por 5 exames, todos os 5 exames deram negativos, minhas crianças deram negativo. É uma situação que é bastante importante lá, eles deram negativo. 2 dias antes da minha internação, eu fiz a e a sorologia, ela saiu o resultado e deu negativo para a Covid. Na minha internação, eu fiz o PCR, que é o exame da narina e da boca. E também eu recebi o resultado da Secretaria de Saúde de Bragança, que também deu negativo. E eu fui questionar essa situação com o pessoal da medicina e o pessoal da laboratorial, né? Pessoas que eu conheço. O que está acontecendo com essa situação dos exames? Existe uma grande quantidade de falsos negativos. Tecnicamente, ou seja, pelos exames clínicos e pelos exames de imagem, eu tive Covid. Só que os exames para verificar, o exame de sangue, ele deu como negativo. Então, o que um médico atesta? O médico vai atestar que é uma síndrome gripal, com suspeita de Covid. Certamente, eu vou fazer esse exame agora daqui 3 semanas, novamente, e esse exame, que vai verificar a possibilidade de infecção no passado, vai dar positivo. O que está acontecendo? A tecnologia para esse tipo de exame, ele é extremamente recente e falha. É um assunto, Sabela, que há 7 meses atrás, ele não existia. Há 8 meses atrás, ele não existia. Eu tenho um amigo que ele é infectologista, ele é aqui de Bragança, mas saiu há muito tempo, o Dr. Rinaldo. Ele é infectologista do Emílio Ribas, e ele é mestre, doutor em infectologia, um cara que estudou a vida toda dele, e está diretamente ligado no combate à Covid. Ele me ligou e falou: Luciano, o mais incrível é que em 4 meses atrás, isso era uma doença que eu não conhecia. Eu estudei a minha vida toda e não sabia dessa informação, e essa informação nós estamos estudando. Nos exames, não é muito diferente. A possibilidade de erro, ela é alta, porque a tecnologia é nova. Então, só fazendo uma comparação, o HIV é um vírus também, como é a Covid, só que é um vírus dos anos 70, dos anos 80. E já houve um amadurecimento da farmacologia, dos testes. Hoje, um teste de HIV que se faça aí dá 99% de certeza se é positivo ou se é negativo. Por quê? São 40 anos de estudo, são 40 anos de pesquisa, são 40, 50 anos de desenvolvimento da tecnologia. A Covid,
está tendo esse problema. Isso gera uma dificuldade para o hospital, gera uma dificuldade para os profissionais, os médicos, enfermeiros, prefeitura, Estado e União, nas estatísticas. Então tem gente sendo enterrada, tem gente morrendo, porque o exame está dando negativo, mas o cara tem um sintoma da Covid, o cara teve uma tromboembolia pulmonar que apareceu agora, ele tem todos os sintomas clínicos, tem todos os sintomas de imagem da Covid. Então é muito importante explicar para a população, até nesse momento que nós estamos vivendo aí de muito palpite, né, Sabela? Sim. Está tendo muito palpite. Pelo desconhecimento, como você disse mesmo, da Covid-19, né? Há uma família de coronavírus, mas esta versão ela é desconhecida, muito se tem orientado e as orientações voltam atrás, são novamente trabalhadas, tudo isso tem acontecido. Mas complemente que eu quero também fazer mais perguntas, ainda dentro do tempo que a gente se propõe a conversar. Vamos lá. Perfeito. Então, quer dizer, há uma necessidade de aperfeiçoamento da ciência, do pensamento como um todo, o que envolve todos os profissionais, todas as pessoas envolvidas, né? Daqui 2 anos, daqui 3, 4 anos, nós teremos um pouco mais de certezas. Por enquanto, nós temos dúvidas, tais como você acabou de mencionar, essas mudanças de protocolo que acontecem a cada 30 dias, a cada 15 dias, praticamente, desde a OMS até as sociedades de infectologia, as sociedades americana, europeia, a sociedade brasileira, e que estão em constante conversa, constante diálogo, constante estudo, constante análise. Mas o assunto é muito recente, né? É um assunto é uma criança que está engatinhando. Exatamente. E que a ciência precisa enfrentá-la. Doutor Luciano conversando com a gente, eu acrescento também que nesse período todos nós vivemos sob a influenza, que existe a vacina, mas que tem, por ser uma síndrome também, muito parecida com essa do coronavírus, da Covid-19, que pode levar à confusão. Então, a gente está vivendo ainda um momento em que as pessoas têm esses sintomas, eles podem ser da influenza, como podem ser da Covid-19. Agora eu quero uma avaliação da pessoa, do cidadão que foi infectado, que passou por todos esses perrengues que você acaba de falar para todos nós, para as pessoas que estão te assistindo e que depois vão ver esse vídeo que vai ficar à disposição. E por outro lado, de um profissional que é ligado à área do direito, que é advogado, e de alguém que é um professor, que leciona. O que mais a gente vê por aí parte da população, e a gente vai falar do Brasil, evidentemente, porque a gente não vive a história dos outros países, vê pela televisão apenas, mas que não acreditam ou que não estão obedecendo às orientações. Por mais contraditórias que elas pareçam, né, e já falamos disso aqui, as pessoas estão indo à rua. Agora acabei de ver num telejornal que numa cidade do interior aqui de São Paulo foi feito um jogo de futebol com a presença de pessoas de torcida num campo de uma prefeitura. Eu queria que você, diante desses fatos, você, com a autoridade de quem já teve, como eu disse, é professor e advogado, fizesse uma interpretação disso, à luz do que está acontecendo. Sabela, eu achava que eu era imune, cara. Eu tomei a vacina, tomei todos os cuidados possíveis, não folguei, não negligenciei, fiquei em reclusão, ficamos aqui em casa, não tive contato com pessoas. O contato que eu tive com pessoas foi um contato assim de 1 metro de distância, sem encostar, enfim, e fui contaminado. Aonde fui contaminado, não sei. Aonde eu fui contaminado, não sei. O máximo que eu saía era comprar um supermercado, fazer uma compra para a família, comprar um almoço, comprar um pão na padaria. No escritório, trabalhando, eu estou trabalhando de maneira isolada. No escritório é só minha sala, tem minha secretária, tem estagiário, tem outros advogados, mas cada um tem sua sala, o nosso contato todos com máscara, enfim, álcool gel, limpeza, tem que ser respeitado, a população tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não é uma gripezinha, não é eu achava que eu também não fosse pegar, até pelo esse meu histórico que você mesmo mencionou de atleta, eu não sou obeso, tomando todos os cuidados, eu fui infectado. Fui, aonde? Onde, não sei, né? Tem que ser muito respeitado, a doença é muito forte, eu passei o pior da minha vida durante 3 dias,
internado no hospital. Foram 8 dias de internação, mas esses 3 dias foram terríveis, insuportáveis. Uma dor insuportável e que é uma enxaqueca insuportável. Pensando no pior, eu não conseguindo uma luz do sol, não conseguindo ver uma luz de uma lâmpada, não conseguindo... As pessoas mandavam mensagem no WhatsApp, eu não conseguia responder o WhatsApp. Eu cheguei, Isabela, a dar aula internado. Eu estava bem. No primeiro dia de internação, eu levei meu laptop e tinha uma aula marcada. Aí eu falei, tô bem, vou deixar para passar meu tempo. E encontrei com meus alunos ali, montei o sistema do Google Meet na Universidade de São Francisco, pessoal do primeiro semestre do curso de Direito, e tivemos aula pessoal. Falei assim, deixei muito claro, moçada, eu tô aqui, tô internado, mas eu tô aqui dando aula para vocês, tá? Eu estava super bem. No dia seguinte, eu não conseguia fazer mais nada. Na terça-feira, que foi no segundo dia seguinte, eu não conseguia ler, eu não conseguia decisão, informação, nada, durante 3 dias, e pensando no pior, sempre pensando no pior. Voltando, saindo da internação, eu recebi alta, fiquei em quarentena em casa. Eu cheguei em casa, minhas filhas me receberam, eu não podia abraçá-las. Eu não pude abraçar minhas filhas, por quê? Porque eu tive que ficar isolado num quarto da casa, numa suíte da casa, para completar os 14 dias da quarentena. Me distanciando. Isso é terrível para um pai. Isso é terrível para uma pessoa. As pessoas falam, papai, né, minhas filhas querendo, felizes por estarem voltando, mas eu não conseguia abraçá-las. Enfim, é um momento que as pessoas devem respeitar. Eu estou percebendo que está havendo, acredito que uma minoria, viu, Sabela? Mas essa minoria, ela pode ser contaminada, ela pode também acontecer o pior. Eu tive um amigo que passou o carnaval comigo que faleceu. Eu estava na segunda-feira de carnaval com ele. Ele faleceu, ele contraiu Covid, e ele faleceu logo em março. Um amigo que eu conheci há pouco tempo. Em 15 dias ele estava morto, ele tinha falecido. Então é um assunto que está chegando. O momento, eu agradeço o seu convite de passar essa live aqui, e para passar às pessoas a informação exata de que o que realmente acontece e de que elas podem ser atingidas. Elas podem ser, é um vírus silencioso. O que mais a gente ouve também de pessoas que relaxam é de que não conhecem alguém que tenha passado por uma situação que você passou, não conhece alguém que tenha ido a óbito. Então, o fato de nós trazermos você aqui, e aí eu quero agradecer ao Dr. Sandro Montanari, que inclusive está assistindo esse nosso bate-papo. Eu havia entrevistado o Dr. Sandro aí no início ainda desse movimento todo aí de Covid-19 para falar das coisas relativas à Polícia Civil, do qual ele é delegado aqui em Bragança Paulista, na região, e depois um dia ele me ligou e falou, olha, conversei com o meu amigo, doutor Luciano, e ele tem uma história que vale a pena ser contada. Então, esse é um dos objetivos, de mostrar que você que me assiste, não ter conhecido, não ter convivido com alguém ainda infectado, contaminado, porque nós estamos numa cidade do interior, mas existem pessoas que passaram por isso, e provavelmente até a descoberta, a produção e a disponibilidade de vacinas, a gente vai ter que conviver com esse estado de coisas, com esses cuidados. Por isso que eu fiz questão de te interromper também. Antes da gente encerrar esse bate-papo muito agradável com você, Luciano, eu gostaria de perguntar, você é professor, é claro que você não é um dirigente da Universidade de São Francisco, eu tive até a oportunidade de conversar com o pró-reitor, também fazendo uma live aqui, mas você, sinceramente, francamente, também tendo passado por tudo isso, acredita que os alunos voltarão aos bancos escolares no segundo semestre? Eu acho que é possível, Sabela. É possível com alguns cuidados, né? Opa, vamos ver se volta o sinal do doutor Luciano. Pois não, pode falar. Voltou? Voltou. Voltou? E as pessoas, eu acredito que é possível. Não é possível você colocar, por exemplo, 80 alunos numa sala de aula. Mas, se eu colocar 30 alunos com espaçamento e uma alteração de horários ali com algumas regras básicas, eu acredito que seja possível a partir de setembro, a partir de, enfim, a tecnologia vai ter que estabelecer, né? As pessoas vão ter que estabelecer isso aí.
regras para fazer isso, com que isso funcione, mas eu acredito que seja possível, tá? Grande parte da população, ela tá descrente com as condutas que devam ser tomadas. Se você se manter 1,5 m de distância, não tocar nas pessoas, não tocar em outros lugares, acredito que não tenha problema. Agora, pega, por exemplo, Sabela, dinheiro. Dinheiro é altamente contaminante. Né? É altamente contaminante. A gente vai fazer uma compra, você usa dinheiro. Porque você vai fazer a compra, é o saquinho do supermercado, você tem a questão da Total, superfície, se ela é áspera, sim. se ela é lisa, é tudo. Você tem que, então, lavar as mãos, higienizar. E um outro problema que a gente não tratou aqui também, que é a questão da liderança, né? Que nós vivemos aí uma confusão, né? Um embaraço na liderança do nosso país, em que as condutas foram, nesses últimos meses aqui, não observadas pelo principal líder da nação, e aqui a gente não está fazendo juízo de valores de quem gosta Sim. ou desgosta do presidente da República, mas ele é o líder, deveria sentar com os governadores para uniformizar todos os procedimentos, os protocolos. Isso não aconteceu até hoje, nega que esteja acontecendo uma grande pandemia e inúmeras mortes, e os governadores e prefeitos é que tem que tocar o barco aí, porque se dependesse do governo federal, nós poderíamos ter aí um índice de óbitos muito maior. Então, assim, é um conjunto de situações que tem ocorrido, especialmente em países como o Brasil, né? E parece que a gente está vendo apenas aqui no Brasil, países emergentes como o nosso, que acabaram também dificultando o combate, lembrando que não tem data, não é, Luciano? Não tem data, está acabando, vai acabar em agosto. Não vai acabar, enquanto não houver a tal da vacina, e tem gente até que as vacinas que são disponibilizadas, e tua esposa, que é médica, deve comentar muito com você, não acredita e não toma, não recebe, mas, de qualquer forma, só quando ela estiver à disposição é que nós podemos aí considerar a população imune. Gostaria que você fizesse aí o seu encerramento, obrigado pela tua participação. Esse material vai ficar disposto também no Instagram, no YouTube, para quem quiser assistir. Espero em breve te encontrar na academia, né? As academias estão abrindo muito vagarosamente e pouca gente tem comparecido, até pelo receio, né, de acabar se contaminando, mas vida que segue. Muito obrigado por você ter conversado comigo, viu, Luciano? Eu que agradeço, Sabela. Eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo esse momento de esclarecimento para a população e para passar minha experiência a elas. É um momento de altruísmo. Acho que não temos que esconder, mas não temos que esconder nada disso aí, porque pode atingir a cada um de vocês que estão assistindo essa live. Então, essa minha experiência, eu acredito que é importante passar. Eu acho que tem um efeito multiplicador em relação à informação correta, tá? Eu agradeço, Sabela, agradeço a você, agradeço ao Dr. Sandro, eu tive com ele agora à tarde no encontro, forte abraço, Sandro, que está assistindo a nossa live, e sobretudo, Sabela, eu gostaria de agradecer, eu fiz até uma listagem, vou dar uma de Maguila, disso Maguila Rodrigues, porque teve muita gente que me auxiliou nesse momento de dificuldade, tá? Eu vou colocar aqui para o pessoal do Hospital Universitário, do HUSF, da equipe de enfermagem, o Tiago Silva Dantas, a Luana Maciel Mendes, a Graziele Souza Ferraz, a Janaína Francine Graciano, Marcilene Santos, esse pessoal da enfermagem que me ajudou demais, pessoal que teve uma paciência tremenda, pessoal que teve uma atenção tremenda lá comigo no Hospital Universitário. Em relação aos médicos, nós temos lá os residentes da clínica médica, a doutora Isabela e o doutor Tiago, tá? Doutora Maria Cláudia, que é a clínica Maria Cláudia Machado, que é a clínica da universidade, doutora Renata Filomena Araújo, doutor João Soares de Souza Lima Júnior, doutora Vanessa Rodarte, bem como o pessoal todo ali que foi extremamente carinhoso, extremamente atencioso. Nós temos, eu falo de maneira não ufanista, mas Bragança é literalmente privilegiada nesse universo todo em relação à estrutura hospitalar e à capacidade dos médicos. A capacidade de médicos, a quantidade de médicos profissionais, enfermeiros, é extremamente gratificante e extremamente seguro para nós, Sabela, frente ao que acontece aí no Brasil como um todo, tá? Nosso Sistema Único de Saúde, ele é o único Sistema Único de Saúde que abraça 200 milhões de habitantes, né? Sistema Universal de Saúde, nenhum país do planeta tem isso, né? Os números brasileiros, eles são
claros, porque nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa liberdade. Eu duvido que a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, tenha menos contaminados que o Brasil, mas não aparece esse número. A China, duvido que o México, né? Enfim, é um momento único, é um momento sui generis, é um momento diferenciado. Se cuidem, respeitem essa doença, respeitem esse vírus, todo cuidado é pouco e fiquem saudáveis. Um abração para você e até mais. Obrigado, Sabela. Forte abraço para você também, me agradeço todo. Conversei então com o doutor Luciano Siqueira, foi o nosso entrevistado, bateu um papo muito legal com a gente aí em 42 minutos. Espero que vocês tenham curtido também. E a gente está fazendo sempre entrevistas, agora remotamente, para compartilhar com vocês assuntos que mexem com o seu dia a dia, com o meu dia a dia, especialmente voltados aí a essa questão da Covid-19 e de tudo que cerca esse momento que a gente está vivendo. E como eu disse, não tem prazo para acabar, não é verdade? Todas as entrevistas estão à disposição aqui no Facebook, no Instagram, no meu YouTube. E se você puder dar um pulinho no YouTube, vai lá, se inscreva, porque você vai ser o primeiro a receber todo esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todo mundo, um excelente final de semana, e como disse o doutor Luciano, se cuidem para que a gente passe por tudo isso da melhor forma possível. Um abração.